Prezada professora, prezado professor, olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a aula virtualizada, apresentar uma visão embasada no método da sala de aula invertida. Em primeiro lugar, a aula virtualizada não é EAD. No EAD, o ritmo é determinado pelo cotidiano de cada estudante. Então, se a unidade de aprendizagem é organizada para ser atendida em 2 semanas, o estudante vai organizar os seus tempos, a sua estrutura para dar conta das demandas durante aquelas 2 semanas. Já na aula virtualizada, as aulas ocorrem no mesmo dia e horário constantes no plano de ensino. Desse modo, nós temos uma aula online e síncrona. Síncrona no sentido de que professores e estudantes vão se encontrar em um espaço, mesmo que seja em espaço ou tempo, né, síncrono, mesmo que este seja então disponibilizado a partir de tecnologias digitais de comunicação. Nesse contexto, é o professor que organiza e conduz as aulas. Também é o professor que personaliza e adapta os materiais, as atividades e as avaliações. Muito bem. Sem considerar a aula virtualizada, nós tínhamos basicamente dois modelos a discutirmos em termos de organização de aula, independente do método ou da tecnologia utilizada. Então, nós tínhamos basicamente a visão de uma sala tradicional ou de um modelo tradicional, onde nós teríamos um conjunto de atividades que seriam realizadas em cada momento, em casa ou na sala de aula, e nós tínhamos a sala de aula invertida, que basicamente tratava da inversão de ações, né? Ou priorizar algumas ações para serem executadas em sala de aula e outras para serem executadas em casa. Então, nós tínhamos a visão aqui do modelo tradicional e da sala de aula invertida. Lembrando, nós temos outros métodos, tantos, né? Mas aqui eu tento trazer um contraponto, então, da aula virtualizada com base na sala de aula invertida. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que na aula virtualizada, que é o sistema de aula que nós temos hoje, que é um modelo online síncrono, né? Nós não temos mais a barreira que separa aquilo que acontece em casa daquilo que acontece na sala de aula. Então, essa figura ilustra muito bem que nós temos aqui o estudante, ele que está dentro da sua residência, junto com as coisas da sua casa, da sua residência, e também os seus estudos, e talvez até o seu trabalho. Então, esta barreira, ela deixa de existir, e todas as ações, elas passam a ocorrer em uma única aula, em uma única organização, agora chamada então de aula virtualizada. Então, tudo o que aconteceria na sala de aula passa a acontecer também em casa. Ok, então, dentro desse contexto de discutir a aula virtualizada com base na sala de aula invertida, nós podemos então falar sobre as 4 etapas previstas na sala de aula invertida e ver como isso se encaixa ou como isso pode ser aplicado em uma aula virtualizada. Muito bem, então a primeira etapa é aquela etapa que precede o momento da aula. Então, nós temos uma etapa que pode ocorrer de 2 a 7 dias antes da ocorrência da aula ou daquele momento síncrono da sala de aula, né, onde o professor vai compartilhar materiais, assim como vídeos, leituras, áudios, e os estudantes vão acessar esses conteúdos disponibilizados pelo professor.
nessa etapa se objetiva definir, descrever, listar, explicar conteúdos, não é? E buscando a autonomia e a motivação do estudante. Muito bem, então, como uma primeira etapa, é uma etapa que antecede, é aquela etapa que o aluno vai fazendo alguma atividade para se preparar para o momento síncrono, para aquele momento onde vai encontrar o professor e os demais colegas. Então, na segunda etapa, nós já estaríamos naquele momento síncrono, naquele momento da aula, aquele momento que está previsto no plano de ensino de uma determinada turma. Por exemplo, terças-feiras, das 19 horas e 10 minutos até 22 horas e 30 minutos desse mesmo dia. Muito bem, então nós temos aqui essa segunda etapa, que é uma etapa menor, mas é a etapa fundamental. É aquela etapa onde haverá o quê? Haverá uma preparação, uma avaliação por parte do professor dos comentários realizados pelos estudantes, dos retornos postados pelos estudantes, das dúvidas postadas pelos estudantes, e ele vai então, com base nesse feedback dos estudantes, adaptar ou negociar. Ele vai fazer um acordo com os estudantes de como esse momento síncrono será organizado. Então, seria a abertura do momento síncrono, onde ele tem a oportunidade, ele, o professor, de realizar uma revisão do que foi abordado aqui, né? E também realizar as combinações desta aula, deste momento síncrono. De qual momento? Deste momento, da terceira etapa, aonde o professor irá procurar, né, que o aluno consiga aplicar, avaliar, criar, analisar, praticar conhecimentos, né, desenvolvendo então habilidades e competências no sentido de colaboração, autocontrole, né, criação, enfim, dentro daqueles objetivos também apresentados no plano de ensino. Então aqui seria aquele encontro, aquelas 3 horas e 30 minutos, onde professores e estudantes se encontram ao mesmo tempo e podem então a partir daí realizar discussões, atividades e trocas de ideias. Bom, para simplificar eu trago aqui então uma proposta, né, de 6 etapas, né? Então da organização ou de uma proposta de organização desta etapa em 6 atividades programadas previamente. Veja que isso aqui tudo deveria ser discutido aqui nessa combinação, naquele momento de preparo da aula, naquele momento que o professor negocia com seu estudante, apresenta para o seu estudante em que momento da disciplina ele se encontra agora, que conteúdo será trabalhado agora e como esse conteúdo será trabalhado. Então, nesse modelo de aula virtualizada, o momento seguinte, a abertura, poderia ser uma videoconferência, por exemplo, de apresentações, de slides, porém gravado, porque seria interessante que o aluno, ao mesmo tempo que está assistindo uma apresentação, possa revisitar essa apresentação em outros momentos, né, ou no final desta aula, ou em algum outro dia, né. Também poderia o professor realizar algumas perguntas, algumas enquetes, para o professor saber já, ou poder se posicionar em relação do que ou de quanto os estudantes assimilaram em relação a essa apresentação. Com base, então, nessa enquete, o professor poderia propor alguma atividade colaborativa ou atividade individual. E aí nós temos hoje ferramentas online que permitem facilmente o trabalho colaborativo, né, assim como o Google Documentos. Na sequência, o professor poderia, então,
fazer como uma proposta de atividade uma revisão dessas atividades realizadas, tanto essas atividades colaborativas quanto o resultado dessas enquetes. Então, o professor, ao fazer essas revisões, ele pode novamente ativar a gravação, né? Então, por um período aqui de 30 minutos, ele revisa, discute e consolida os conhecimentos explorados aqui. Findado, então, essa revisão, ele para a gravação e depois faz o upload, faz o compartilhamento dessa gravação. Então, o aluno teria uma apresentação de material e um vídeo com a gravação da apresentação. Teria um conjunto de questões, né, a ser respondidas com o feedback das questões. Teria uma atividade e uma revisão do professor, também gravada, também alcançada para os estudantes. E no fim poderia se utilizar, por exemplo, um quadro branco, como o Jamboard do Google, que é gratuito e também online, para fazer o quê? Fazer a consolidação total desses conhecimentos, né? Fazer ou dar sentido a tudo que foi discutido neste encontro ou nesta aula. Por fim, é importante que o professor também faça um fechamento. Faça um fechamento para que o aluno entenda que essa etapa foi concluída, ou seja, aquela aula foi realizada e foi concluída. Não seria muito interessante, nesse momento de aula virtualizadas, sobrecarregar o aluno com atividades como tema de casa, porque ele terá outras disciplinas e essa sobrecarga, no momento que ele está se adaptando a um novo modelo de aula ou de aprendizado, pode gerar uma sobrecarga e, consequentemente, uma frustração. Então, seria interessante que, nessa terceira etapa, o aluno percebesse o fechamento ou a conclusão desta aula. Mas, por outro lado, o aluno também poderia fazer ou ser orientado no sentido de que pudesse avaliar, né, o que foi executado nessa terceira etapa e que pudesse revisar os conteúdos a partir de alguma orientação repassada pelo professor como atividade para a próxima aula, não é? Então, aqui durante o fechamento, o professor poderia fazer algumas conclusões e pedir para os alunos revisarem. Então, ou a partir dos vídeos, né, que nesse caso seriam 2 vídeos gravados, uma enquete e uma atividade colaborativa, além do quadro branco de consolidação. Então, é bastante material para que o aluno possa revisar o conteúdo explorado nesta aula virtualizada. E esta revisão ela pode abastecer, né, o início da aula seguinte. Então, o professor já começa, na sua abertura da aula seguinte, fazendo uma revisão daquilo que o aluno explorou nesses dias que antecedem a aula seguinte. Então, o professor já passou conteúdo? Sim. Quais conteúdos? Estes aqui. É a revisão do que foi passado em aula. Os estudantes vão acessar estas discussões, essas revisões, e isso pode servir de abertura, então, para a próxima aula. Pessoal, isso é para ser apenas um exemplo, apenas um modelo, apenas um pensamento de como poderia ser a aula virtualizada. Deixo aqui o meu e-mail, meu contato, para quem tiver alguma dúvida, por favor, me acesse a partir desse e-mail ou via Hangouts também a partir deste e-mail. Agradeço a todos, então, pela paciência e pela audiência e até a próxima.